João 6. Antes de nós lermos, feche teus olhos, curva a tua cabeça, vamos pedir que o Senhor ilumine essa leitura. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa, já podemos sentir a tua presença, já podemos aqui te glorificar com as nossas vozes, te adorar com os nossos louvores e com os nossos dízimos e ofertas. Já recebemos aqui bênçãos pela fé em meio às orações dos santos, e agora é chegado um momento muito especial do nosso culto, onde a palavra de Deus é aberta e o Senhor quer falar com o seu povo. Por isso nós pedimos aqui que um milagre sobrenatural aconteça no coração de cada um aqui. A iluminação do Espírito Santo, que a tua palavra seja iluminada a nós, que as nossas mentes sejam iluminadas, de forma que na leitura desta palavra não vejamos apenas um texto, não vejamos apenas a verdade, mas possamos enxergar aqui o poder de Deus para a salvação do homem. Que em nome de Jesus os nossos ouvidos espirituais sejam agora desobstruídos, que em nome de Jesus, Senhor, toda dispersão, falta de atenção, cansaço, murmuração seja jogada por terra em nome de Jesus, para que aqui tão somente haja um espaço propício para o Senhor falar, que seja acima de tudo, Senhor, não a voz de um homem, não a minha voz, mas a voz do Supremo Pastor da igreja a falar com sua igreja, a alimentar a sua igreja. É em nome de Jesus que nós oramos e por tudo te agradecemos, meu Pai. Amém. Amém. João 6, nós vamos ler a partir do verso de número 22. Diz assim a palavra: No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus, pois, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Verso 35, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Verso 36, mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Até aqui, você pode se sentar, por favor. Meu irmão, minha irmã, no livro de Jó, logo no iniciozinho dele, capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz: então respondeu Satanás ao Senhor e disse:
Porventura teme Jó a Deus debalde. A palavra debalde, para aqueles que não sabem, é em vão, né? Teme a Deus em vão. E aí um irmãozinho muito simples deu esse texto e resolveu dar uma palavra na igreja e começou a falar: irmãos, o grande problema na igreja é que as pessoas têm buscado a Deus com uma canequinha. Nós precisamos buscar a Deus de balde, né? Falei isso porque esse texto que a gente acabou de ler fala de busca, fala de buscar a Deus, fala de ir ao encontro de Jesus, de procurar pelo Salvador. E esse texto é um texto muito forte, não querendo colocar medo no reverendo aqui, mas depois de Jesus pregar esse sermão, os 5.000, os 10.000 que o acompanhavam foram embora e só ficaram 12. Já pensou, reverendo, só ficar 12 aqui? E diz o texto para nós que a multidão estava procurando a Jesus. Mas procurando por quê? Jesus havia multiplicado pão e peixe, feito uma maravilha sem igual, alimentado pelo menos ali 10.000 pessoas, com restos de comida. E aquela multidão ficou maravilhada, pensando: olha aí o Messias, o libertador, aquele que vem para nos dar pão, saciar nossa fome. E logo depois os discípulos atravessam o mar revolto, Jesus vai ao encontro deles por sobre o mar, e eles atravessam para o outro lado, e a multidão começa a procurar Jesus ali, porque sabia que Jesus não tinha ido com os discípulos no barco, mas não sabia que ele tinha caminhado por sobre o mar, e não achou, então foi atrás de Jesus. E quando chegaram a Jesus, depois de procurar incansavelmente, começa um diálogo aqui entre Jesus e a multidão sobre a busca falsa e a busca verdadeira. E esse é o tema da minha mensagem hoje: a busca falsa e a busca verdadeira. E eu queria dividir esse sermão justamente em dois pontos, nos quais eu vou trabalhar aqui com você. E a primeira característica aqui da busca falsa é que as pessoas que buscam falsamente a Deus, equivocadamente a Deus, quando eu falo aqui de falso, eu estou falando de erroneamente, de equivocadamente. Aqueles que buscam a Deus de forma errada se achegam a Ele por motivações que não são corretas. Grave isso, motivações que não são corretas. Olha o que diz a nós os versos número 24 a 26, diz assim: vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus, e achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Olha que coisa interessante, as pessoas trabalharam duro para encontrar Jesus. Saíram de sua cidade, atravessaram para o outro lado, a pé alguns, atrás de Jesus. Olha, nós estamos falando aqui de um tipo de gente que largou o comércio, largou a família, largou os afazeres do dia a dia e foi ao encontro de Jesus. E o impressionante é que quando eles chegam diante de Jesus, Jesus não os elogia. Muito pelo contrário, ele lhes dá uma afirmação a mais solene possível, introduzida pelo que a gente lê no original, amém, amém, que é traduzido em verdade vos digo, em verdade vos digo. E é uma palavra dura para uma multidão que estava ali buscando a Jesus. Eu estou falando de gente aqui que, nos nossos dias, iria a EBD, viria aos cultos, participaria de congressos, trabalharia na igreja. E esse pessoal veio atrás de Jesus, porque eles queriam encontrar com Ele. Agora veja que as motivações deles não eram corretas. Jesus vai dizer a eles: vocês estão me procurando, não porque vistes os sinais, mas porque eu dei pão para vocês comerem. Aqui a ideia de sinal não está ligada necessariamente ao milagre, mas está ligada
a autenticação que o milagre traz àquele que o realiza. Vou tentar explicar melhor. Você já viu, por exemplo, quando você abre um computador ou seu celular e você clica num ícone e aquilo abre uma nova janela, uma nova tela? Mais ou menos assim eram os milagres de Jesus para aquelas pessoas. Os milagres de Jesus, eles não tinham um fim em si mesmo, mas eles desejavam autenticar que Jesus era o Filho de Deus, que suas palavras eram reais, que a sua pregação era verdadeira. E o que Jesus está falando é o seguinte: vocês não entenderam o sinal, vocês não conseguiram compreender quem está diante de vocês, vocês estão atrás de mim porque eu dou pão para vocês comerem. Em outras palavras, trazendo para os nossos dias, o que Jesus está falando aqui para a gente é que andar com Jesus, ou estar na igreja, estar num lugar como esse, pode trazer benefícios a mim e a você. Quantas pessoas entram numa igreja e são beneficiadas pela oração dos santos? Porque nós oramos. Aliás, deixe-me falar uma coisa a você: se você vem na igreja só para receber bênção, não precisa encarar um culto de 2 horas, vem só no final, pede oração aos pastores aqui, eles vão orar por você, você vai receber a bênção. Porque você está vindo aqui pela motivação errada. Aqui, Jesus está olhando para nós dizendo: olha, caminhar com a igreja muitas vezes faz com que suas contas sejam pagas, porque tem um irmão lá que vê que você está em necessidade, pum, dá dinheiro para você. Caminhar aqui na igreja é bom de vez em quando para aquela mulher que o esposo pisa fora da linha o tempo todo, porque aqui ele vai ouvir sobre adultério. Caminhar na igreja é bom para os pais, porque a igreja é refratária das drogas e os filhos vão ouvir sobre isso. Ou seja, caminhar na igreja pode trazer interesses a nós, que não o verdadeiro interesse que Jesus está falando aqui. Por isso Jesus fala: vós me procurais. Ele está afirmando: vocês estão vindo a mim, estão vindo ao culto, estão vindo à igreja. E aqui eu queria que você pudesse entender que a gente não pode se dar por satisfeito em vir a um culto, cantar canções, entregar dízimos e ofertas, ler livros de teologia. Tudo isso é bom, mas tudo isso pode tornar você uma pessoa religiosa, que busca a Jesus pelas motivações erradas, e não aquelas motivações que fazem com que uma pessoa de fato se converta a Ele. A igreja não é um balcão de milagres, é a reunião de adoradores de Jesus, a reunião daqueles que entenderam que o que Jesus tem para dar é muito maior que um milagre. Preste atenção: dinheiro você pode conseguir trabalhando duro, pode conseguir estudando. Saúde você pode conseguir com bons médicos, com academia. Família feliz, se você seguir alguns princípios estabelecidos no bom senso e na Bíblia, por que não dizer assim, você vai ter lá a sua família feliz. Agora, algo que bom senso, que dinheiro, que bons médicos e academia não trazem a mim e a você. E é sobre isso que eu estou falando aqui. Há algo que Jesus vai falar ser a vida eterna, o pão que desce do céu, que esse você não consegue em nenhum lugar e em ninguém, a não ser em Jesus. E esse texto diz isso para a gente, que aquela multidão não conseguiu enxergar isso, não conseguiu enxergar essa exclusividade de Jesus, a exclusividade de que somente Ele nos dá a vida em abundância, nos dá a vida eterna. Somente Ele tem o poder de resgatar o homem das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa multidão não conseguiu compreender isso, não conseguiu ver excelência em Jesus, não conseguiu entender que aquele que estava diante deles não era apenas um milagreiro, mas era o Filho de Deus, não era apenas um profeta, mas era aquele que enviou todos os profetas ao longo da história.
Veja que você pode estar aqui hoje, ter participado desse culto, cantando o mais alto possível, dando a melhor oferta possível, e ainda assim não ter experimentado uma genuína conversão, porque tem buscado a Jesus pelas motivações erradas. Não consegue enxergar em Jesus essa exclusividade, não consegue ver em Jesus a excelência que só Ele tem. É interessante que Jesus vai falar aqui para nós, dizendo o seguinte, que Ele tem o selo de Deus Pai. Deus Pai colocou o selo sobre Jesus. Você sabe o que significa isso aqui? A minha pergunta é, por que nós seguimos a Jesus e não a Karl Marx? Por que Jesus e não Freud? Por que Jesus e não Buda, Confúcio, Allan Kardec? Por que esse nome Jesus é tão precioso para aqueles que o conhecem? Por que nós oramos em nome de Jesus? Por que nós amamos a Jesus, adoramos a Jesus, entregamos nossas finanças a Jesus? Por que Ele é a nossa esperança? Por que Ele é a nossa alegria? Por que os dias mais felizes que a gente tem são aqueles dias que a gente passa na presença dEle? Por que essa obsessão por Jesus? Porque Ele tem o selo de Deus Pai sobre si. Ele tem, e nenhum outro tem. Nenhum outro tem. Olhe para as obras dele. Eu fico imaginando Pedro sentado numa roda de amigos, ou João, ou Tiago. Imagina Pedro falando: eu vi quando ele tocou o leproso e a pele ficou limpa de uma hora para outra. Eu vi quando ele ordenou e um homem que vivia igual um bicho no cemitério, cheio de demônios, se tornou são, limpo, convertido. Eu vi quando ele andou por sobre as águas e parecia pedra. E depois ele olhou e falou: opa, parou aí, e o mar e o vento acalmaram. Eu imagino Pedro falando: olha, as minhas mãos ainda suam, porque eu vi o corpo dele todo seco, sem sangue. E 3 dias depois ele entrou numa casa onde a gente estava e falou: Pai seja convosco. E comeu conosco. Que explica isso, senão o selo de Deus sobre Jesus? Ele é exclusivo. Ele é excelente. E se você não enxerga isso, você pode estar aqui nesse local, buscando a Deus de forma equivocada, buscando a Deus de forma errada e falsa. Outra forma da gente buscar a Deus de forma errada é na conversa que Jesus olha para aqueles homens: olha, trabalhem pela comida que não perece, e não pela comida que perece. Vocês estão trabalhando pela coisa errada. Jesus está falando: olha, parem de buscar e ter motivações equivocadas na busca em Deus. E aí o povo não entende e fala: Senhor, quais são as obras de Deus? Em outras palavras, o que a gente tem que fazer para agradar a Deus? E Jesus olha para aqueles homens e dá uma declaração enfática: a obra de Deus, a obra que Deus exige é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Preste atenção. Quando foi perguntado qual é a obra que Deus quer para aquele que o busca de verdade, Ele não está falando que você dê teus bens para os pobres. Ele não está falando que você dê teu dízimo em oferta. Ele não está falando que você venha à igreja, que você venha a congresso. Ele não está falando nada disso. Ele está dizendo que você creia naquele que Ele enviou. Essa é a obra de Deus. E se você tem buscado e vindo aqui a esse lugar tentando agradar a Deus com as tuas obras, com a tua bondade, você tem buscado a Ele de forma errada. E Jesus hoje quer corrigir essa sua busca, quer corrigir isso, porque muitas vezes nós usamos toda essa busca errada como desculpa para a nossa incredulidade. Você já viu quanta gente entra muitas vezes numa igreja e fala o seguinte: olha, se eu ver esse milagre acontecendo na minha vida, eu me converto. Sabe o que é isso? Incredulidade. Porque se você ver, você não precisa crer. Se você ver, você não precisa crer.
para crer, exige que a gente tenha certeza de fatos que a gente não vê. E aí Deus hoje quer também te ensinar não somente o que é o falso, mas o que é a busca correta. E aqui eu estou indo para a segunda parte do sermão, e já meio que caminhando para o final. Qual é essa busca verdadeira? E aí a resposta que a gente encontra aqui no texto bíblico é que a gente precisa se aproximar de Deus faminto, desejoso, dispostos a nos alimentarmos do pão que vem do céu. Volte teus olhos para o texto bíblico, verso número 32. Diz assim: disse depois Jesus, na verdade vos digo que Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu não sei se você consegue compreender, aqui é uma comparação entre Jesus e Moisés. Eles olham, Jesus fala: olha, vocês têm que vir a mim, vocês têm que crer em mim. Eu paro para pensar o que é isso, irmão. Imagine se eu chegasse aqui hoje diante de vocês e dissesse o seguinte: irmãos, todos que estão aqui, escutem, se vocês querem ser salvos, creiam em mim. Creiam em mim, entreguem suas vidas a mim. Foi isso que aconteceu. Jesus chegou na frente daquele povo e falou assim. Colocou essa declaração de forma absolutamente clara. E aí os homens olharam e falaram: peraí, Jesus, Moisés fez pão cair do céu. O Senhor multiplicou pão a partir de material pré-existente. Tinha pão ali, o Senhor multiplicou. Mas Moisés fez cair do céu. Qual é o sinal? Qual é o sinal que o Senhor tem para nós? Eles estão ali olhando e comparando. E aí Jesus fala: olha, Moisés não deu pão. Quem deu pão foi o meu Pai. E eu não vim aqui para dar pão. Eu vim aqui para ser o pão para vocês. E aí quando a gente olha isso aqui, vê ali Jesus falando da necessidade de crer nele, de confiar nele, de entregar a sua vida a ele. Por quê? Porque é uma ilustração muito clara, uma ilustração de aproximação. Como é que você se aproxima do pão? Aquele pão quentinho. Você vai pegar e vai se apropriar dele, botar ele para dentro da barriga. Eu estou cheio de pão na barriga, irmão, tem que... E quando Jesus está falando aqui, ele está dizendo isso: olha, você precisa vir como alguém chega desesperado de fome. Está ali olhando e fala: meu Deus, eu quero aquilo, eu preciso daquilo, eu preciso de Jesus, eu estou desesperado porque os meus pecados vão me levar ao inferno, eu estou desesperado porque tudo que eu busquei em religiões só me trouxeram frustrações, eu estou desesperado porque tudo que eu fiz nesse mundo só gerou em mim um vazio muito maior, e eu preciso desse pão que sacia a minha alma. Não somente isso, mas buscar Jesus não é só desesperador, é prazeroso. Imagina aqui, irmão, se eu desse aqui, se eu falasse o seguinte: olha, criei um comprimido que acaba com a tua fome de uma vez por todas. Você nunca mais vai ter fome. Vou dar o comprimido, você nunca mais vai ter fome. Você ia querer, seja honesto, abandonar aquela picanha gostosa, abandonar aquele peixe, aquele bobó de camarão? Não, irmão. É por isso que Jesus está falando: olha, vir a mim não é só um ato de desespero, mas é um ato de prazer para a alma. Você não sabe o que é dobrar o joelho e receber a presença dele, até o momento que você fala como Moody disse: Senhor, para porque eu não aguento mais. Para porque eu não aguento mais. Não é somente prazeroso, mas é um ato de encarnar a vida de Jesus. Porque o que as pessoas geralmente não percebem quando Jesus está falando aqui: você precisa crer, é que a fé, nessa ilustração de Jesus, é uma encarnação da pessoa de Jesus. Eu estou dizendo, em outras palavras aqui, que foi precisamente isso que fez com que os judeus não viessem a Jesus. Porque eles estavam falando: vocês precisam negar o estilo de vida de vocês, a religião de vocês, e seguir a mim, se parecer comigo.
dedicar a vida de vocês a mim. É uma entrega total. Confessar Jesus como Filho de Deus e como Criador do céu precisa significar que eu preciso dedicar toda a minha vida a Ele, em obediência a Ele, em fé a Ele. É dizer o seguinte: eu confio em Jesus para a minha salvação e em mais ninguém. Eu não preciso de imagens, eu não preciso de ídolos, eu não preciso de obras. Tudo que eu preciso é crer nele. E aí, quando eu olho para isso aqui, eu fico pensando aqui, se a gente tem a noção do que é a fé de verdade. Você tem noção do que é isso? Porque às vezes parece, é só crer. Ter fé, será que a gente tem de verdade? Será que todos os dias você vive aí com fé? Quando estoura o problema, você sabe, eu estou tranquilo, Deus está comigo. Ou você se desespera e chora? Você vive todos os dias aí com a certeza de que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você e de que você não pode ir com Ele para qualquer lugar e fazer qualquer coisa? Você vive todos os dias com a certeza de que um dia Deus chamará você e a mim para sermos julgados por nossas obras, sejam elas boas ou mais. Fé é isso. É uma exigência muito grande. É uma entrega total de obediência a Ele. Talvez se nós vivêssemos com a fé, como Jesus está falando, nós não nos reconhecêssemos mais. Mas não somente isso. O que o texto está me ensinando aqui é que aquele que busca a Deus não encontra mérito em si, mas no Pai. Jesus olha para aquele povo e fala o seguinte: olha, todo aquele que meu Pai me dá. Quem deu? Quem é que dá? Todo aquele que meu Pai me dá. Esse vem a mim e de maneira alguma eu lançarei fora. Eu não sei se você consegue entender o que a Bíblia está falando aqui, é absolutamente claro, apesar de muita gente tentar negar esse texto. Ela está dizendo o seguinte: olha, todo aquele que o Pai escolhe, todo aquele que o Pai predestina, todo aquele que o Pai chama, todo aquele que o Pai age, não tem nada a ver comigo. Quando eu chegar no céu, eu não vou dizer, olha Deus, como eu fui virtuoso. Não, eu vou dizer, olha Deus, como o Senhor foi gracioso. Foi o Senhor que me chamou. E para que Ele chama? E aqui eu estou encerrando. Ele chama a mim e a você para aquilo que Jesus chama de vida eterna e ressurreição. Aquele que Ele vem a Ele, Jesus encerra falando: eu lhe darei a vida eterna e o ressuscitarei. Quando a gente entende que não vem de nós, que a nossa motivação é buscar a Jesus porque Ele é excelente, que o Pai nos trouxe a Ele, que Ele não nos lança fora, a gente pode crer que quando morrermos aqui, quando fecharmos os nossos olhos aqui, teremos a companhia dEle para nos levar para o céu. Mas não somente isso. No último dia, nós ressuscitaremos. Você sabe o que significa isso? Eu acho que a morte mete medo na maioria dos que estão aqui. Eu posso dizer que no dia da minha morte, a coisa que eu mais quero que falem, não é que ele foi um homem bom, não, está morto ali, olhando e falando, ih, ela está mexendo, está vivo. É a coisa que eu mais quero. Mas eu posso lhe dizer uma coisa aqui. Jesus está falando que aquela morte que traga o nosso corpo, ainda que meu corpo seja incinerado, ainda que eu morra afogado, fique a léguas submarinas e ali se decomponha por inteiro, nenhum osso meu ficará na sepultura. Eu vou ressuscitar inteiro com o meu corpo. Vai ser um corpo glorificado. Mas essa mão aqui vai tocar nos frutos das árvores que estão lá nos céus. Essa boca aqui vai se alimentar dos banquetes celestiais. Esses pés aqui andarão pelas ruas de ouro e de cristal. Esses olhos verão ao Salvador. A morte não terá uma célula minha com ela, porque Jesus há de me ressuscitar. E essa é uma promessa para aqueles que o buscam de verdade. E a minha pergunta a você hoje aqui não é outra, senão se você tem buscado a Deus de verdade e encontrado Ele em seu Filho Jesus,
ou se você entrou aqui por uma motivação equivocada. Se você hoje entrou por uma motivação equivocada, meu convite a você é o convite de Jesus. Quem come do pão do céu nunca mais vai ter fome de milagre, vai confiar em Deus. Nunca mais vai ter sede, desesperado, para que Deus organize família. Não, lá dentro vai estar tudo certo. Não vai ter mais sede. E Ele hoje convida você. Você que entrou aqui pela primeira vez, segunda vez, é você que já frequenta a igreja há tanto tempo, mas vinha buscando a Ele de forma equivocada. Ele hoje está dizendo: eu quero ser o pão para você. Eu quero que você experimente uma alegria indizível, um senso de plenitude que não se encontra em outro lugar. Uma paz que transcende a todo entendimento. Uma esperança que mesmo quando tudo beira o absurdo, eu creio que meu Redentor vive. Eu quero que você experimente isso, mas para isso você precisa comer do pão do céu. Crer em Jesus, encarnar a sua vida. E esse é o convite dele para você hoje. Eu encerro dizendo que um irmãozinho muito simples estava internado e o seu pastor foi visitá-lo, porque ele estava ali à beira da morte, muito preocupado se o irmãozinho ia negar Jesus. E aí o pastor olhou lá, o pastor presbiteriano olhou, aí foi lá, se encontrou com o irmãozinho olhou: ô meu pastor, que bom que o senhor está aqui. E aí o pastor começou a tentar exortá-lo, falando: irmão, fica firme. Ele falou: pô, meu pastor, fica tranquilo, porque mesmo que eu pudesse, eu não queria, e mesmo que eu quisesse, eu não podia. Como assim, meu filho? Mesmo que eu pudesse me afastar de Jesus, eu não queria, porque Ele me dá prazer, Ele satisfaz a minha alma, Ele me dá alegria, me dá a vida, e Ele vai me ressuscitar. E mesmo que eu pudesse me afastar, e mesmo que eu quisesse me afastar dEle, eu não poderia, porque foi Ele que me trouxe ao Pai, e o Pai não lança ninguém fora. Essa é a promessa para mim, essa é a promessa para você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?